Um abraço super especial para você que está ligado mais uma vez com a gente. Na programação da TV Semana, estamos dando início ao vivo aqui pela TV Semana a mais uma edição do programa Semana Esportes. Depois aí do longo período de feriado, do feriado de carnaval, né? Muitas pessoas aproveitaram para passear, para se divertir, outras para descansar. A gente está de volta com mais um programa ao vivo. E hoje, nesta quinta-feira, né, no Pós-Folia, a gente está com um programa repleto de atrações. Afinal, a bola rolou e rolou muito na noite desta quarta-feira, pelos campeonatos estaduais, né, sendo movimentado aí o estadual do Rio, o estadual de São Paulo e também o campeonato mineiro com o Galo em campo, né? O Galo venceu ontem, a gente vai trazer tudo para você no nosso programa aqui de hoje. Vamos falar do Cruzeiro, que não esteve em campo pelo estadual, mas que já está se preparando para os seus próximos compromissos, e a Raposa, depois de 3 dias de folga, também se representou e já reiniciou os seus trabalhos. Vamos falar da Libertadores, né? O São Paulo conseguiu a duras penas se classificar para a chave de grupos da competição sul-americana. Enfim, muita coisa bacana, muita coisa legal e, claro, a sua participação através das redes sociais do facebook.com/Léo Baião, facebook.com/Léo Baião e 99829757, 99829757. Você manda o seu recado aqui, eu trago ao vivo no nosso programa. Bom, vamos começar então com muita atração, com muita coisa bacana, para que você possa ficar ainda mais bem informado, acompanhando a nossa programação e, claro, com a participação desta dupla dinâmica, né, desses dois ilustres representantes aqui de Cruzeiro e Atlético, que, claro, vão participar e vão dar as suas opiniões sobre os mais variados assuntos voltados para o esporte. André Chalab e Jorge Mendes Magalhães, começando com meu amigo Jorginho, um abraço, bom dia, um prazer tê-lo de volta conosco aqui na TV Semana, no Semana Esportes, e a pergunta que é inevitável, né? Como é que foi a folia aí, Jorginho? Deu para se divertir muito aí nesse período de carnaval? Seja bem-vindo mais uma vez. Grande abraço, Léo Baião. Tudo bem, né? Grande abraço, André, e a todos de casa, né? Carnatinga não tem carnaval, né, Léo? A gente tem mais um descanso, né, de que é a verdadeira folia, né? Mas quem sabe, né, algum dia Caratinga possa também, né, presentear a nossa população aqui, né, com essa festividade toda aí, com esse grande evento, né, popular, né, que se chama Carnaval, né, prestigiar a população de Caratinga, né. Quem sabe um dia a gente vai poder ainda assistir, né, a nossa cidade crescendo, desenvolvendo também, né, nessa área cultural, posso dizer assim, né? Quando a gente pergunta isso, obviamente, é se a pessoa saiu da cidade, né? Porque se quiser não contar com o carnaval, não participar de nenhum tipo de folia, é só ficar por aqui, porque não tem rigorosamente nada na nossa cidade no que tange a esse tipo de festa, esse tipo de evento. Aliás, não só em relação a isso, mas em relação a vários, né? Mas esse é um assunto para lá para o programa do Carrado, né? Bom, André, um abraço para você, seja bem-vindo mais uma vez, né? Está aí repousado, descansado, pronto para mais uma jornada, né? É curtinha, né? Quinta e sexta, depois já tem o final de semana, mas enfim, nós estamos de volta aí com o Semana Esporte. Tudo bem, né? Um abraço. Bom dia, Léo, bom dia, Jorginho, bom dia, pessoal de casa aí. Com certeza, né? Depois de um carnaval totalmente light que eu passei esse ano de 2016, a gente volta aí, não só para o Semana Esporte, como também Semana no Campo. Agora, não sei pelo lado do meu oponente aqui foi tão light, né? Porque eu tô com a asa caída. Agora ele talvez aí vai fazer. A dele tá firme, hein? Fazer um tour aí, que não tô sabendo. De repente é diferente, né? Quem pode, pode, né? Bom, é o seguinte, né? A nossa praia, o Jorginho também esteve na praia, mas a nossa aqui é o futebol, né? Então a gente já vai falar dos jogos que se movimentaram à noite de quarta-feira no futebol. Começando com o jogo do Palmeiras, o Verdão esteve em campo ontem, né? Em partida válida pelo Campeonato Paulista. E nesse jogo do Verdão, simplesmente não tivemos gols, né? A folia foi de pouco gol, ou de gol nenhum, né? Para ser mais preciso, neste confronto do Palmeiras contra o Oeste de Itápolis, primeira fase, rodada de número 3 do Campeonato Paulista. Foi um bom jogo, eu tive a oportunidade de acompanhar, Jorginho e André, alguns dos lances dessa partida. E quando tem um jogo que fica em 0-0, geralmente os goleiros se destacam, né? E nessa partida foi exatamente isso que aconteceu. Os goleiros se destacaram e Palmeiras e Oeste ficaram
no 0 a 0 em São José do Rio Preto, né? Tanto o Fernando Praz do Verdão quanto o Jefferson Romário, né? Goleiro tem nome de atacante, né? Jefferson Romário, camisa 1 do Oeste, fizeram defesas importantes e em razão disso, neste confronto, o único confronto que envolveu um clube grande ontem à noite de São Paulo, pelo Paulistão, o Verdão, meu amigo Ademila, do bairro Santo Antônio, meu amigo Josué, Cristiano, uma turma bacana que torce pro Palmeiras, né? Acabou então ficando Jorginho e André, começar com você, Jorginho, no 0 a 0 com o Oeste, mas não foi um jogo ruim não, né? Os lances que eu pude acompanhar, como eu já falei, o Fernando Praz bem, o Jefferson também bem, e os dois times criando muitas oportunidades de gol. Ô Léo, eu não tive a oportunidade, né, de assistir esse jogo, mas eu acompanhei, né, os melhores momentos. Como você disse, foi uma partida bastante movimentada, né? O 0 a 0 não reflete, né, o que foi o jogo em si, essa que é a grande verdade. Agora, o resultado para o Palmeiras foi péssimo, né? Porque Palmeiras que está aí preparando com a Libertadores, né? Palmeiras que é o campeão atual da Copa do Brasil, então como resultado foi péssimo para o Palmeiras. Também não podemos aqui, né, que a grande mídia, até nós aqui também acompanhando, levar essa mensagem de crise no Palmeiras, porque o primeiro empate do Palmeiras foi um rebu no Palmeiras tremendo. Mas não é isso, os equipes estão no início de temporada, tá? Os campeonatos estaduais não servem nada mais, nada menos que uma preparação para os campeonatos mais importantes do país. Então, não vamos aqui pensar que o Palmeiras está tão ruim assim, como também não está tão bom assim. Depois da quarta rodada em diante, que as equipes começam assim a encontrar o seu melhor, né? Para quem não está ligado, Jorginho, no regulamento, né, no Campeonato Paulista são 4 chaves e são 5 equipes em cada uma dessas 4 chaves e os 4 grandes distribuídos entre elas, né? Um na chave A, outro na chave B, outro na C e outro na D. E quem está na chave B é exatamente o Palmeiras, e está liderando, inclusive, essa chave com 5 pontos ganhos, é o primeiro colocado aí do grupo B do Paulistão, que ainda tem o São Bernardo, Novo Horizontino, Ituano e a Ponte Preta. Quer dizer, um resultado também que, se a vitória não veio, né? Pelo menos o Palmeiras está liderando aí, vai obviamente conseguir se classificar para a próxima fase. A tendência é que isso aconteça, já que é o único clube grande que está marcando presença aí nessa chave, nesse grupo. Olha, Léo, o Palmeiras foi um time que mais contratou para o Libertadores no ano de 2016. Meu modo de pensar, por um lado, a gente analisando assim, contratou muito jogador bom, que bom, vai ter várias opções. Por outro lado, eu estou achando que já está prejudicando o Palmeiras. Eu senti o time do Palmeiras muito nervoso em campo, a concorrência e a pressão de conseguir a posição titular e estar aí relacionado para aquele determinado jogo, está fazendo os jogadores não ter aquela determinada frieza na hora de marcar o gol. Eles estão precipitando muito, às vezes quer resolver sozinho, às vezes o colega está do lado, não quer dar a bola, quer resolver logo a situação. Então isso foi uma entrevista que o próprio Marcelo deu depois do jogo ontem. A concorrência e a pressão de ter que ganhar de times medianos e interioranos de São Paulo está fazendo sim o Palmeiras pecar nessa início do Campeonato Paulista. Agora, por outro lado, tem que ver o Palmeiras como vai se portar na Libertadores, porque foi o que eu falei, o grupo está muito inchado e muita gente está querendo pegar a posição, disputar determinada posição, com isso está fazendo priorizando o pessoal de casa, desculpa, o lance individual e não o lance coletivo. Bom, é o seguinte, né? Dado o recado sobre o Palmeiras, sobre a participação do Verdão no Campeonato Paulista, a gente vai falar de um outro time de São Paulo que esteve em campo ontem. Esse esteve em campo não pelo Paulistão, mas pela Taça Libertadores da América, pré-Libertadores, né? Como é chamada por muitos. O São Paulo enfrentou o César Vallejo, né? César Vallejo é um time peruano e o São Paulo recebeu esse time do Peru em casa, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. A gente já está vendo os lances, né? Um jogo também bastante movimentado, né? E a gente teve o gol do São Paulo, que a gente já está vendo o gol, mas esse gol saiu depois de muita batalha, muito sacrifício. Não foi fácil não, o São Paulo enfrentou muita dificuldade, acertou a trave por 3 vezes, né, e foi então a classificação sofrida. São Paulo perdeu pênalti, mas o Rogério, que foi o jogador que marcou, hoje está vendo aí, decidiu no fim contra o César Vallejo, né? O atacante substituiu o Paulo Henrique Ganso aos 40 minutos do segundo tempo e definiu a vitória que garantiu o tricolor no grupo 1 da Taça Libertadores. O Michel Bastos ainda perdeu uma penalidade, né, mas o São Paulo conseguiu aí a duras penas vencer e se classificar aí
para a fase de grupos da competição, repito, sul-americana, né? Quem vê o gol, via a vitória, 1-0, São Paulo havia empatado por 1-1 no jogo de ida, né? O jogo foi no Pacaembu, porque o Morumbi está passando por reformas, e você, André, a gente comentava antes do programa, né? Você até falava de um ditado muito usado, né? De que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? É novo esse ditado, né? Criado recentemente, mas enfim, o São Paulo só a trave acertou 3 vezes, né? E ainda que tem encontrado dificuldade, criou muitas chances e acabou conseguindo vencer. André, diga lá. Olha, Léo, esse time que o São Paulo jogou, César, né? César Valerro, né? César Mas Valerro. parece todo jogador do que de time, né? César Valerro. É o time peruano, né? Eu vou te falar uma coisa com você. Ele veio aqui, primeiro na história dele de disputa de Libertadores, ele nunca passou da fase de grupos. Né? Primeiro é um time tão pequeno que é e pouco rodado na Libertadores. Segundo, que ele veio num retranca, Jorginho, muito forte contra o São Paulo. Num de primeiro tempo, não deixou o São Paulo jogar. O São Paulo com dificuldade, sempre tentando para liberar, mas o segundo homem na sobra sempre recuperava a bola. E interessante que eu achei nesse time de São Paulo, do lado positivo falando, né, logicamente falando, que o técnico lá conseguiu colocar o Michel Barros pela esquerda, botar o Centauro, né? Centauro que é o Centurion. Isso. Pela direita. Caleri, ontem para mim foi o melhor jogador da partida, jogador bom de bola, é muito rápido, ele sempre antecipa os cruzamentos. Bom jogador. Centralizado, hein? E o Ganso armando a jogada. Caleri é bom jogador. Bom jogador, muito bom jogador. Parabéns, São Paulo, por mais que seja 6 meses só, fez boa aquisição. E com isso ele não conseguiu. O que ele fez? Ele mudou no segundo tempo, botando 2 volantes, mas encostados nos atacantes. E quando esse volante, que é o Rogério, conseguiu fazer o gol da vitória do São Paulo, que, por coincidência, fez o gol da classificação do São Paulo para a Libertadores em cima do Goiás, lá em Goiânia. São Paulo, então, que vai compor aí o grupo 1, que também tem o River Plate da Argentina, né, o tradicional River, né, que, por sinal, é o atual campeão da Libertadores, né, o São Paulo, como está dizendo, vai se integrar aí, vai fazer parte dessa chave, né, além do The Strongest e também do Trujillanos, né, ou Trujillanos, esse time que está, então, fechando o grupo 1 da Libertadores da América. Bom, vamos fazer o intervalo então, primeira pausa no programa de hoje. Na volta a gente começa a falar de outro estadual que também teve bola rolando na noite dessa quarta-feira. Campeonato Carioca, que teve Botafogo, Vasco, Flamengo em campo nessa quarta. A gente traz os detalhes do Carioca e, claro, ainda hoje tudo sobre a vitória atleticana no Mineiro, né, contra a Caldense, né, reeditando a final do ano passado, e também o noticiário Celeste, Cruzeiro voltando ao trabalho depois do feriado de Carnaval. Enfim, uma rápida pausa, voltamos já.